Nós estamos aqui, então, no meio da reconstrução dos muros de Jerusalém. Para quem não nos acompanhou até aqui, esse é um cenário pós-guerra, né? É o terceiro grupo que retorna para o país depois deles serem exiliados. Então, cada grupo que voltava tinha um objetivo, né? Tinha uma tarefa. E a tarefa desse grupo aqui era reconstruir os muros da cidade. E reconstruir os muros era uma tarefa muito importante, porque os muros naquela época era aquilo que trazia segurança, estabilidade e identidade para a nação. Ter os muros destruídos era para eles uma vergonha. E fazer com que a cidade continuasse vivendo em pobreza e ela não se desenvolvesse, porque havia um grande risco daqueles que porventura poderiam investir algum dinheiro naquela cidade, da cidade ser novamente tomada, destruída, queimada, e a pessoa perder tudo aquilo que ela investisse. Então, ter os muros reconstruídos traria de volta essa estabilidade econômica para a cidade, para que eles pudessem, então, se recuperar e novamente voltasse a ser uma nação. Então isso normalmente estava muito atrelado à identidade deles como um povo, como uma nação. Quando nós olhamos, por exemplo, para Lamentações, Lamentações vai tratar um pouco disso, né? Desse momento da história de Israel. E se nós olharmos, nós vamos ver um pouco como os outros povos tratavam Jerusalém diante dessa destruição, diante daquele cenário. Abra comigo, só para a gente ter essa ideia, em Lamentações, capítulo 2, versículo 15. Lamentações, capítulo 2, versículo 15, diz assim: todos os que cruzavam o seu caminho, todos os que cruzam o seu caminho batem palmas. Eles zombam e maneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. Esta é a cidade que era chamada a perfeição da beleza? A alegria de toda a terra? Imagina assim, você está um dia no seu trabalho, não sei quantos de vocês têm o costume de cantarolar, mas às vezes a gente gosta de, né, tem pessoas que gostam de ficar cantando e tal. Imagina você lá no seu trabalho, cantando: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a alegria de toda a terra. E aí você volta do seu trabalho, depois daquele dia exaustante, chega em casa e de repente você encontra sua casa arrombada, seus bens roubados, sua TV foi embora, seu micro-ondas foi embora, sua geladeira foi embora. E aí você se vê naquela cena tão... Quem passou por isso sabe, né? Eu já tive a casa arrombada, assim, é uma sensação horrível. Quando você chega, você tem tipo um choque, né? E você fica meio tipo tentando entender o que aconteceu, né? E aí imagina você voltando para o seu trabalho, e aí um dos seus colegas começa a cantar do seu lado assim: grande é o Senhor. Só que ele não está cantando isso para te lembrar que Deus é grande. Ele está cantando isso para te afrontar. Ele está cantando isso para dizer: e aí? Cadê a grandeza desse Deus? Alegria? Que alegria? E é mais ou menos isso que o povo estava passando aqui. Quando os povos passavam por Jerusalém e eles diziam: a alegria de toda a terra, eles estavam fazendo uma referência a Salmo 48, que era uma canção do povo judeu, que é inclusive o salmo que nós temos essa música. Então, essa era uma afronta dos inimigos de Deus, para dizer: e aí, grande? Alegria? Que alegria? E agora o que a gente vai ver nessa noite
é que Neemias e o povo de Israel, além de lidar com essa zombaria, agora eles têm também que lidar com problemas dentro do povo, problemas internos. Imagina, não é só a questão de ter, como o Matt ensinou domingo passado, ter esses povos ao redor, tipo assim, ó, a gente vai entrar, hein? Cuidado, hein? A gente vai acabar com vocês. O que vocês estão fazendo, esse muro que vocês estão fazendo aí, não vai aguentar. Não só lidar com essa pressão, mas agora lidar também com um problema interno. E antes da gente começar a falar sobre essa questão interna, eu acho que é interessante a gente pensar, uma das coisas que eu falei alguns domingos passados, e o Matt também mencionou no domingo passado, foi Efésios 6,12, né? Quando ele falou assim, a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. A nossa luta é contra Satanás. E eu acho que isso é importante a gente lembrar que não existe nenhum registro no Novo Testamento, nenhum registro. Se vocês encontrarem, domingo que vem eu me retrato. Mas não tem nenhum registro no Novo Testamento de Jesus incitando os seus discípulos a guerrear, a ir contra alguma nação, contra algum grupo de pessoas. Mesmo que alguns vão falar assim, mas o cristianismo, né, é responsável por muitas guerras, aí vão falar alguma coisa de Constantino lá em 300 e pouco depois de Cristo, porque ele usava lá uns símbolos cristãos nas armaduras, e ele havia se convertido ao cristianismo, e aí eles misturam essa coisa de que Constantino estava guerreando em nome de Cristo, ou vai falar algumas coisas sobre as cruzadas lá, em 1095 depois de Cristo, onde as pessoas guerreavam em nome de Cristo. Mas a verdade é que Jesus nunca incitou o seu povo a esse tipo de guerra. Pelo contrário, o que nós vemos é que os judeus tinham muito essa expectativa desse Messias que seria tipo o rei que tomaria o lugar, que quebraria esse jugo do Império Romano, e não foi o que teve. Tanto que, para muitos, Cristo não era o Messias. Mas além dessa guerra que nós temos, que é uma guerra espiritual, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente também tem os conflitos internos que surgem dentro da igreja. Porque nós estamos em um ambiente onde nós estamos nos relacionando. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas pensam que elas vão chegar na igreja e não vai ter problema nenhum, vai ser muito legal, vai ser tudo muito belo, bonito, perfeito. Aí tem aquele irmãozinho que fala aquela coisa e tipo, vou sair, vou procurar outro lugar. Ela vai, procura um outro lugar e aí ela encontra um outro problema. E ela fala, não, então vou para uma outra igreja. E aí ela encontra um outro problema. E se você for para a igreja procurando uma igreja que não tenha problema, você nunca vai encontrar uma igreja para você. Quando nós falamos sobre igreja, nós estamos falando sobre família. E quando nós pensamos em família, a gente sabe, família tem problemas. Ser família não é ser ausente de problemas, ser ausente de atritos, de conflitos. Mas ser família são laços. E nós temos um laço que é o sangue de Cristo vertido na cruz, que nos tornou irmãos em Cristo. Por isso que nós podemos estar todo mundo reunidos aqui, e mesmo nós sendo tão diferentes, e mesmo nós tendo tantas às vezes formas diferentes de ver as coisas e de lidar com as coisas, ainda assim a gente consegue ter comunhão, porque aquilo que nos une é o sangue de Cristo, e não as nossas indiferenças. Por isso que a gente consegue, por exemplo, como a gente foi para Lima, e a gente estava lá com pessoas de Porto Rico, do México, Estados Unidos, gente de vários lugares do Peru, e você vê uma comunhão. E você vê as pessoas se relacionando como se elas fossem, tipo, grandes amigas, sabe, se conhecessem há tanto tempo. A Rolha, a esposa do Manolo, falou assim, ela falou isso de púlpito, né? Olha, eu fui para Curitiba
sem muita expectativa, meio que para acompanhar o meu marido. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma família. Eu compartilhei meu coração com pessoas, eu vi que, cara, tinha pessoas que passavam pelas mesmas coisas que eu, e a gente pôde conversar, a gente pôde orar um pelos outros, porque a gente está ligado pelo sangue de Cristo. Mas isso não significa que a gente não vai ter problemas. E aí eu queria que a gente visse, do versículo 1 ao 5, qual é o problema que a gente tem aqui. E eu queria falar um pouco sobre a raiz desse problema. Então abra, espero que você já continue com sua Bíblia aberta. E vamos ler ali, versículo 1 ao 5 diz assim: Então se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Versículo 1 diz que se levanta um grande clamor. Eu estou usando a NAA, Nova Almeida atualizada. Não é para assustar vocês, mas a NVI ela deixou a desejar em algumas traduções aqui. Na NVI vai dizer que o povo estava reclamando, e talvez isso não dá muito a noção, a ideia do que realmente estava acontecendo aqui, porque a palavra que é usada aqui é muito mais para um protesto. Não era reclamando, tipo assim, pô, meu arroz veio frio, né? Pô, a carne está mal passada. Na verdade, o povo estava protestando. O povo estava sobre uma opressão. E eles se levantam de uma forma intensa contra aquilo que estava acontecendo. E quando nós vemos quem são aqueles que estão oprimindo o povo, ali diz no final do versículo 1 que era seus irmãos. Então, além agora de Neemias ter que lidar com as pressões externas, Neemias estava lidando com o povo oprimindo o seu próprio povo. E o clamor do povo, ali no versículo 2, diz que era para sobrevivência. O povo estava simplesmente falando: gente, a gente está morrendo. A gente não tem o que comer. Neemias, a gente quer só sobreviver. A gente só quer ter o que comer. A gente só quer continuar vivo. E tem algumas coisas que mexem com o meu coração de uma forma diferente. Eu acho que para cada um tem algumas situações na vida que às vezes mexe com a gente, que a gente fica meio mal. E para mim, eu acho que quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa abrindo uma lata de lixo para catar alguma coisa para comer, cara, isso é uma coisa que para mim, tipo, eu não consigo ficar bem. Cara, eu vou para casa, aquela imagem fica na cabeça. Porque você chega em casa, você abre sua geladeira, você tem alguma coisa para comer, e você vê aquela cena, é desesperador. E que terrível era ver que os próprios irmãos estavam gerando esse tipo de situação. No versículo 3 diz que eles estavam vendendo as suas terras, que era sua única fonte de renda, para que eles pudessem ter o que comer. Mas como que eu vendo aqui
aquilo que é o meu trabalho, da onde eu tiro o meu sustento, para comer, e depois que eu como, o que eu faço? Simplesmente não havia, esperança. Não havia, um amanhã. Eu vendo, eu como, e amanhã, não sei. Então o povo, eles estavam vendendo as suas terras, não para que eles pudessem comprar um carro novo, um apartamento novo, um iPhone, né, ou uma viagem para fora do país. Eles estavam vendendo suas terras, a única fonte de renda que eles tinham, simplesmente por comida. E não bastasse ter que vender as suas terras, aqueles que tinham pouco, o pouco que eles tinham, ainda eles tinham que pagar os tributos ao rei. Então pense nessa situação, aqueles que não tinham nada, aqueles que tinham pouco, ainda tinham que pagar ao rei os tributos. E o que lhes sobravam? Nada. E aqueles que tinham alguma condição dentro do povo, eles simplesmente se aproveitaram da situação para enriquecer. Cobravam altos juros, e aí, essa parte é muito pesada. Eles aceitavam os filhos como parte de pagamento. Cara, dá para pensar, dá para imaginar o que é isso. Você, além de explorar o seu irmão, que já está na miséria, desculpa a palavra, está na merda, você vai lá e toma o filho daquela pessoa, como parte de pagamento. Ok, você não consegue pagar? Então me dá o seu filho aqui. E tudo por simplesmente comida. Eu já contei algumas histórias da minha avó aqui. Minha avó foi um grande exemplo para mim, um grande exemplo para minha mãe. E minha avó foi uma mulher muito trabalhadora, típica mãe brasileira, com 4 filhos, abandonada pelo marido e tendo que cuidar dos filhos sozinha. Um dos meus tios, ele viu aquela situação que não tinha muito futuro, que não tinha muito o que fazer, ele saiu de casa cedo porque eles tinham uma vida muito difícil, ele pensou, eu vou sair, vou tentar uma vida diferente. E a minha mãe ficou com a minha avó e os meus outros 2 tios que tinham deficiência mental. Então a minha avó e minha mãe, elas tinham que se dedicar para cuidar deles. E tem uma história que minha mãe conta, que ela tinha 6 anos de idade. E minha avó trabalhava fora, ela dava muito duro para poder ter o mínimo dentro de casa. Mas eles não tinham uma condição boa, né? Eles não tinham, faltava. Minha avó fazia uns artesanatos e tentava vender, mas ainda não era o suficiente para que eles conseguissem se manter. E a minha mãe disse que um dos meus tios chorava muito de fome. E aí a minha mãe, ela pegava, falava para minha avó que ela ia para a casa da amiguinha, com 6 anos de idade. Ela ia para a casa da amiga, e na verdade ela ia para o final da feira, para pegar aquilo que eles jogavam fora, para ela trazer para dentro de casa, para poder dar para o meu tio. Então eu fico imaginando o desespero de um pai e de uma mãe quando vê o seu filho com fome. Quando eles chegam a esse ponto de vender o filho, de entregar o filho à escravidão, é tipo aquele grito de essa é a última coisa que a gente tem. A gente não tem mais uma outra opção. Parece um pouco drástico, porque quando a gente fala sobre escravidão, a gente está acostumado com a escravidão, né, dentro do nosso contexto, dentro da nossa história como Brasil. Mas a gente tem que lembrar também que não era esse tipo de escravidão que a gente conhece na história.
Era uma escravidão que a gente pode ver lá em Êxodo 21 e Levítico 25, que ela era uma escravidão temporária, ela não poderia ser opressiva, ela tinha os seus limites legais e deveria preservar a dignidade da pessoa. Mas ainda assim, cara, que tenso é você chegar ao ponto de falar, olha, se eu não fizer isso, eu morro e o meu filho morre. Então eu vou entregar o meu filho para que pelo menos ele possa ter o que comer e eu também tenho o que comer. Lá em casa eu brinco com o Samuel, quando ele começa a pedir, eu quero um drone, quero um PlayStation 5. Aí eu falo para ele assim, vou te dar para uma família rica então. E aí ele fala, não, eu não quero. E mesmo sendo uma brincadeira, é engraçado a gente perceber que, assim, para os filhos o importante é estar com os pais. Assim como para os pais o importante é ter os filhos, ainda que a gente não tenha, né, tantas condições de dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente quer, muito mais importante é a nossa presença na vida deles. E agora essa presença do filho simplesmente é retirada dos seus pais. E por isso os pais estão lá diante de Neemias, tipo, Neemias, cara, faz alguma coisa. Isso não pode acontecer. E aí eu fiquei pensando sobre isso, pensando, cara, que coração maldoso, que povo mau. Tipo, como que é receber o filho de alguém, tipo assim, você não tem dinheiro? Me dá seu filho aí. Tipo, cara, que coração ruim é esse? E aí me veio as palavras de Paulo a Timóteo, e eu queria que você abrisse para a gente falar um pouco sobre a raiz desse mal. Abra em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Paulo vai dizer assim para Timóteo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Um dos grandes problemas do cristianismo moderno, e muito enraizado na teologia da prosperidade, é pensar o que eu posso ganhar vindo para Jesus. E essa teologia, muitas vezes, ela lista uma série de benefícios, né? Olha, se você vir para Jesus, se você aceitar Jesus, você vai ter isso, você vai ser assim, você vai possuir isso. E as igrejas, muitas vezes, elas estão lotadas, porque essa mensagem é uma mensagem muito atraente. Afinal, né, quem não gosta de ter uma vida boa? Então imagina eu poder vir para Cristo e ter a minha vida mudada e poder ser uma pessoa com muito mais bens, com muito mais posses. E aí eles falam, não, porque em Cristo você é mais que vencedor. Você não foi feito para ser cauda, você foi feito para ser cabeça. E muitas vezes a gente não consegue perceber o problema desses ensinos. E o que nós temos quando pessoas são atraídas por isso? O que nós temos quando pessoas são atraídas por aquilo que Cristo pode dar? Quando Jesus começa a ensinar um pouco mais pesado, diz que as pessoas começam a dispersar. O próprio Cristo vai dizer que o engano das riquezas, o cuidado com as coisas do mundo, isso sufoca a semente da palavra. Quando as pessoas vêm para Cristo por aquilo que Cristo tem para dar para elas, e não por aquilo que Cristo é, e não por aquilo que Cristo pode fazer nelas, quando elas enfrentam as dificuldades, os problemas, as adversidades,
a raiz da palavra ela não está firmada, e essas coisas elas sufocam essa semente. E muitos deixam a sua fé, porque sua fé não está em Cristo, mas está naquilo que Cristo pode dar para elas. Paulo diz que esse apego ao dinheiro simplesmente pode desviar as pessoas da fé. Geram tentações, desejos descontrolados, nocivos. E isso é tão real nos nossos dias. Você abre os jornais, cara, quanta coisa por causa do dinheiro. Quanta gente se envolvendo com tantas coisas ruins por causa do dinheiro. Algumas semanas atrás eu peguei o Uber com um cara e ele vinha falando assim, porque eu estou indo muito bem no Uber, eu já tenho 2 carros, eu tenho uma casa, eu vou viajar com a minha família, eu pago a escola para o meu filho. E eu falei, cara, que bom, né? Uma pena o Rodrigo não ter perseverado, né? Mas, no final ele falou assim, eu não tenho vida. Eu não tenho vida. Eu não tenho amigos. O tempo que eu passo com o meu filho é o tempo que eu levo ele para a escola. Eu não tenho tempo em casa. Eu saio muito cedo, levo meu filho para casa, volto, ele está dormindo. Eu não tenho tempo com a minha esposa. Eu não tenho vida. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que vale a pena? Será que realmente precisava ter 2 carros? Será que realmente o filho talvez precisava estudar na melhor escola? Será que o filho não queria que ele estivesse em casa? Será que a esposa não gostaria que ele passasse mais tempo com ela? Mas muitas vezes essa ganância, esse desejo por mais, faz com que as pessoas simplesmente trabalhem mais e queiram mais. E o problema não é a riqueza, porque Paulo fala, os que querem ficar ricos. Ele não fala os ricos, ele fala os que querem ficar ricos. Então isso diz que isso é muito mais relacionado ao coração, porque você pode ter R$1 na sua conta. E você está com esse desejo de ter 10 mil. Como você pode ter 1 milhão na sua conta, e você está com esse desejo de ter 10 milhões. Não é o que você tem, é o seu coração nesse desejo insaciável de ter mais, de conquistar, não importa. E às vezes poder passar por cima de pessoas, de não se importar com as pessoas. Simplesmente para conseguir um pouco mais. E muitas vezes isso revela onde está a nossa segurança, no que a gente sente segurança. Onde está a nossa esperança. Isso muitas vezes revela aquilo que ocupa o maior tempo na nossa mente. O que a gente mais pensa? O que a gente mais ama? O que nós amamos acima de tudo? E o que a gente vê nesse trecho é um problema de justiça social. E a raiz desse problema é o amor ao dinheiro. Os irmãos simplesmente se aproveitando da situação para ficarem mais ricos. Só um pouquinho que eu acho que eu grampeei errado aqui. Eu acho que é importante para a gente pensar acerca disso, principalmente dentro da realidade que a gente vive no nosso país. Se a gente der um Google, a gente vai descobrir que 99% dos brasileiros vivem com até 21 mil reais. Parece bom. 99% vivem com uma renda de até 21 mil.
Mas 90% ganham até R$ 3.500. 90% ganham até R$ 3.500. 35% ganham até um salário mínimo. E 54% dos brasileiros vivem no limite. O que significa viver no limite? É aquela pessoa que recebe e ela paga o aluguel, a comida e não sobra mais nada. Ou às vezes mal dá para comida. 54% das pessoas no nosso país vivem nessa condição. Pessoas que, se ficam doentes, elas não têm dinheiro para o remédio. Então a gente precisa muitas vezes olhar à nossa volta para a realidade que a gente tem, como, não só como país, mas também olhar para a realidade dentro da nossa comunidade. E ver como isso se aplica de forma prática, porque às vezes a gente quer dar um rolê junto, mas eu não posso ir com você no Batel Grill. Mas a gente pode ir no dog do tio aqui na esquina. Isso vai fazer bem para o seu coração, isso vai fazer bem para o meu coração. Porque a gente não vai estar naquilo que a gente tem, mas a gente vai começar a valorizar as pessoas que estão à nossa volta. E os momentos que a gente pode estar junto. Uma das coisas que o Kaká sempre falava é que a generosidade, ela é uma forma das coisas que nós temos não nos possuir. E esse é um bom exercício também para que a gente não coloque o nosso coração no dinheiro. Exercer a generosidade. Porque é muito difícil pensar em um cristianismo onde a gente está apegado às nossas coisas. Ah, é meu, isso aqui é meu. E eu não estou falando de você dar o seu dinheiro para a igreja, vender seu carro e ofertar, ou coisa do tipo. Mas a generosidade é uma coisa importante para que as coisas no nosso coração estejam no lugar certo. De pensar, Senhor, isso aqui o Senhor me deu. Então me ajude para que eu possa usar isso de uma maneira que honre e glorifique o Senhor. Às vezes a gente se incomoda quando a gente vê, ouve essas palavras, quando a gente ouve oferta, dízimo, a gente já fala, Mas às vezes é importante a gente também sondar o nosso coração e pensar, poxa, por que talvez isso me afeta tanto? Será que é porque isso é o meu Deus? Será que é porque isso é o meu Senhor? Será que é porque eu estou servindo a isso? Porque a gente aprende que quando nós fazemos parte do reino de Deus, nós também estamos envolvidos naquilo que Ele está fazendo, aqui e fora da igreja. E o que a gente vê na palavra do Senhor é que as contribuições, a generosidade do povo foi importante para que o reino de Deus fosse expandido, para que a mensagem do Evangelho também fosse pregada, para que pessoas que estavam em situações difíceis, vulneráveis, fossem também atendidas pela igreja. Não só de financiar o trabalho de uma pessoa, mas também de assistir aquela pessoa de uma forma mais social também. A gente precisa ter o nosso coração num lugar onde os números da nossa conta, eles são apenas números. Aquilo não é o nosso Senhor. A nossa fé, a nossa esperança não está naquilo. Nossa esperança não está depositada no cofrinho do PicPay. Não é dali que vem o nosso sustento. Eu lembro de uma história do George Miller, quando ele encontra um amigo dele, e o amigo dele estava tipo assim, doente. Literalmente doente, porque ele estava numa rotina de trabalho extremamente pesada. Trabalhava por horas e horas e horas e horas e horas. E ele encontra aquele amigo dele, tipo assim, mal. Ele não passava tempo com sua família, não passava tempo com
com o Senhor. E o George Miller fala para ele, cara, você precisa arrumar um outro trabalho, você precisa trabalhar menos. E aquele homem dá risada dele e fala, cara, eu estou trabalhando que nem um condenado e eu não consigo sustentar minha família. Como que eu vou trabalhar menos? E aquele homem sai, tipo, cara, que ideia. E George Miller pensa assim, poxa, se eu pudesse mostrar para esse cara que o sustento dele não vem do trabalho dele, que o sustento dele é o Senhor. E foi assim que George Miller começou um orfanato. E quem conhece a história dele sabe que ele simplesmente orava pela provisão do Senhor. E todos os dias o Senhor provia. E ele atendeu milhares e milhares de órfãos. Mesmo não tendo nada no bolso. E às vezes a gente pensa assim, poxa, isso é uma história do passado, né? Não acontece mais. Mas lá na conferência, a gente tinha alguns momentos em que algumas pessoas compartilhavam alguns projetos. E um alemão, ele compartilhou um projeto no Peru, que eles construíram não é um hospital, mas um complexo, que tem um hospital, uma igreja, uma escola, no meio do nada. Simplesmente sem recurso nenhum. Cara, a história incrível de coisas que o Senhor está fazendo hoje. De pessoas que se colocaram e falaram, Senhor, se o Senhor está me chamando para isso, eu vou. E aquele homem, ele não pagou um centavo para que aquilo fosse construído. Pelo contrário, quando começaram as escavações, eles descobriram que tinha um sítio arqueológico naquele lugar, e eles foram multados em 750 mil. Quando ele estava para construir, ele falou, ok, a gente está aqui, a gente tem um espaço, aí eles resolveram. E aí quando eles estavam para construir, ele falou, agora precisamos de um engenheiro. Só que para construir um hospital, você não pode pegar o Zé da esquina, né? Cara, você tem que ser um engenheiro que entenda desse tipo de projeto. E ele orou e falou assim, ó, a gente não tem condição nenhuma de pagar nenhum engenheiro. E quando ele terminou de orar, ele recebeu um e-mail de um engenheiro, acho que da Suíça, alguma coisa assim. Cara, ele projetou no telão, tipo, o currículo do cara dava, tipo assim, 10 páginas. Cara, era referência no mundo. E o cara foi para o Peru e ajudou eles a construir, não cobrou R$1. E hoje eles atendem toda a comunidade cobrando 4 soles a consulta. No meio do nada. Você olha um povo extremamente pobre. Eles atendem, tem uma clínica odontológica, saúde bucal precária. Cara, a galera lá, banguela, sorrindo com dente. Incrível. E aí eu acho que era um presidente, premier, sei lá o quê, chamou ele para falar assim, ó, a gente quer replicar a mesma coisa aqui. Ele falou, cara, vocês nunca vão conseguir replicar a mesma coisa. Porque isso aqui foi feito por Deus, não por homens. A partir do momento que a gente começa a entender que o Senhor é aquele que cuida de nós, aquele que provê para nós, aquele que está cuidando de nós, então nosso coração ele começa a sair desse lugar das coisas materiais e vai para o lugar certo. E aí a gente tem aqui, vamos me achar nas anotações, agora que a resposta de Neemias diante desse clamor. Versículo 6 ao 11 diz assim, fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhe, nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas
para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Também eu e os meus companheiros e os meus servos lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês restituam suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Então, Neemias, a primeira reação de Neemias aqui é muito interessante, porque diz que ele ficou furioso, né? Muito furioso, muito irritado, como está a tradução aqui. E ele, diante disso, ele não sai correndo e vai tirar satisfação com as pessoas dizendo: ei, cara, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Vocês estão cobrando juros aí alto e estão comprando os filhos dos seus irmãos? Ele não tem essa reação imediata de ir lá e simplesmente, cara, diz que ele pensa, ele para, ele faz uma avaliação daquela situação e então ele vai falar com as pessoas. E eu acho que isso é importante porque muitas vezes quando a gente é muito reativo às coisas, às vezes a gente pode acabar também falando coisas demais, falando às vezes coisas erradas, e às vezes tendo que até pedir perdão, mesmo que a gente às vezes tinha uma certa razão, mas quantas pessoas acabam às vezes perdendo a razão porque reagem de uma forma errada. Mas Neemias, ele para, ele pensa, mas ele vai também e repreende aquelas pessoas. E quando eu vim para Calvary, uma das coisas que eu mais aprendi foi sobre falar as coisas em verdade e amor. E eu acho que isso é muito importante para nós, quando nós pensamos sobre conflitos dentro da igreja. É importante a gente pensar, a verdade precisa ser dita, mas a verdade precisa ser dita em amor. Porque quando a verdade é simplesmente dita, com o propósito muitas vezes de ferir e não de restaurar, isso na verdade só traz o mal e não o bem que deveria trazer. Então Neemias, ele é muito verdadeiro, dizendo, cara, vocês são exploradores, vocês estão explorando seus irmãos. Mas ele também fala isso em amor, porque ele diz, olha, nós não deveríamos estar fazendo o contrário. A gente normalmente não usa as nossas posses para poder comprar os nossos irmãos que estão escravos. Agora vocês estão vendendo para a gente depois ter que ir lá e comprar eles novamente. Então Neemias, ele ao mesmo tempo que é duro com o povo, ele também traz o povo a refletir sobre aquilo que está fazendo. Fala, olha, eu não estou simplesmente criticando vocês, mas estou falando, gente, faz sentido isso? Sabe? Qual que é o coração em tudo isso? E aí a gente vê a resposta do povo. Versículo 12 ao 13. Eles responderam, vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse, que faça o Senhor o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e do seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Quando eu olhava para essa parte do texto, eu ficava pensando, poxa, eu acho que aqui seria o que a gente deveria fazer como igreja.
quando alguém nos confronta no nosso erro, muitas vezes as pessoas às vezes tendem a querer se justificar, querer muitas vezes, não é bem assim, não, porque não sei o quê. Muitas vezes acabam, né, falando ao invés de ouvir e pensar, poxa, é verdade. O que esse povo faz eles param, diz que eles não têm o que responder, e aí eles falam, não, a gente vai mudar, a gente não vai fazer mais isso. E eu acho que na igreja a gente tem exatamente isso. A gente, muitas vezes, pode estar de um lado, ou às vezes a gente pode estar do outro lado. Às vezes a gente é essa pessoa que chega e fala para o irmão, olha, cara, isso aqui não está legal. Isso aqui não é legal. E nós, do outro lado, deveríamos ser aquelas pessoas que ouvem, refletem sobre isso, pensam e falam, cara, se tem alguma coisa que está errado, então eu vou mudar. Mas a gente também pode estar do outro lado também. Que é quando a gente pode tanto estar falando para alguém, como a gente pode ser essa pessoa que está ouvindo de alguém. Por isso que a graça do Senhor é uma graça que a gente precisa ter com o próximo. A gente é muito bom em receber a graça de Deus. Né? Quando a gente falha, é muito bom a gente receber a graça de Deus. É muito bom as pessoas nos acolherem, falar, cara, não, vamos lá, vamos junto, né? Acontece, vamos orar. Mas a gente tem que lembrar também quando a gente está do outro lado também. Quando a gente está falando, de ter essa mesma graça também. Uma das coisas que é quase como uma... Cara, é como uma forma que um padrão que a gente encontrou para lidar com essas situações, é que quando alguém está destruído, a gente não precisa, sabe, jogar a pessoa para baixo. Quando alguém vem e fala, cara, eu estou arrependido, cara, eu fiz isso, eu vacilei, a gente não precisa de mais condenação. A gente não precisa jogar na cara da pessoa, você fez isso, cara. Pô, vacilou, cara. A gente não precisa disso. A gente precisa que aquela pessoa seja acolhida e experimente a graça de Deus, que foi a graça de Deus que nos alcançou. Que foi a graça de Deus que olhou também para nós como pecadores, nós que falhamos, e falou, cara, ok, vamos levantar e vamos seguir. Como o Matt ensinou alguns domingos atrás, quando Jesus encontra Pedro, Jesus teria muitos motivos para chegar e falar, cara, você vacilou, cara. Eu falei que você ia que você iria me negar. Fugiu a palavra. Falei que você ia me negar, cara. Jesus podia falar assim, Pedro, senta aqui, vamos conversar, vamos resolver nossos problemas, cara. Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você me ama? E depois, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Jesus não queria falar assim, Pedro, você é um vacilão, cara. Você me abandonou. Então pega suas coisas aqui, e vaza. Jesus já sabia o que Pedro ia fazer. Jesus já sabia o que Judas ia fazer. E o que cada um experimentou foi a graça do Senhor. Então quando alguém vem arrependido para nós, o que essa pessoa deveria experimentar é a graça de Deus. Quando alguém chega e fala, cara, eu vacilei, foi mal, é a graça do Senhor. Por isso que talvez, quando Pedro vai perguntar para Jesus, Jesus, quantas vezes a gente perdoa o nosso irmão? Será que é 7 vezes? E Jesus fala, não é 7 vezes, 70 vezes 7. Ou seja, 490. Para mim, que tem uma cabeça um pouco mais nos números, seria muito bom se esse número fosse tipo assim, beleza, Jesus, é isso, é 490, então vamos contar então. Seria muito mais fácil, mas o que Jesus queria não era trazer um número, não era falar assim, 490, aí você fica lá, mais uma, deu 399, mais uma, 400. O que Jesus está falando é, cara, perdoe o quanto for necessário perdoar. O quanto a pessoa se arrepender, perdoe. Ela pecou contra ti, está arrependida? Perdoe. E sabe, isso na verdade normalmente é um ciclo.
Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou perdoar e essa pessoa nunca mais vai me ofender. Não, ela vai continuar te ofendendo em algum momento. E você vai continuar ofendendo alguém em algum momento. É um ciclo, porque nós estamos em constante arrependimento. Nós ainda não chegamos naquele lugar onde nós fomos completamente transformados. Nós estamos caminhando para isso. Estamos sendo transformados dia após dia. E a mesma graça que eu quero que você tenha comigo, é a mesma graça que eu tenho que ter contigo. Saber que cada um tem o seu tempo. Cada um tem um processo do Senhor. Às vezes a gente olha e fala, poxa, aquele cara já está tanto tempo na igreja e está vacilando tanto. Cara, o Senhor tem o tempo. O Senhor está trabalhando com ele. Essa não é uma obra nossa. Essa é uma obra do Espírito de Deus. E aí, para finalizar, eu gostaria que a gente olhasse aqui. Eu acho que Neemias tem um bom exemplo para nós de aonde nosso coração deveria estar. E nós vamos listar aqui, porque cada versículo aqui, para mim, mostrou um pouco desse coração de Neemias. No versículo 14 diz assim: também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Então a primeira coisa que a gente vê no coração de Neemias é um coração que não tira proveito da situação. Ele fala assim, eu tinha direito, mas não usei desse direito. Segunda coisa, no versículo 15, mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor do Senhor. Segunda coisa, Neemias tinha um coração temente a Deus. Terceira coisa, versículo 16. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Terceira coisa, Neemias estava com mão na massa. Neemias estava, aquilo que a gente chama na Calvary, isso é muito forte acerca da nossa identidade. Liderar pelo serviço. Que não é uma coisa que a gente inventou, é um modelo que a gente vê em Cristo. E quando alguém vem e fala assim, cara, eu quero ser líder, ok, sirva. Se você quer ser um líder, você tem que dar um exemplo servindo as pessoas. Quarto, versículo 17. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. Neemias tinha um coração hospitaleiro. A hospitalidade, assim como a generosidade, ela é uma forma do nosso coração ser exercitado nessa questão do dinheiro não nos possuir, das posses não nos possuir, da gente ter o coração no lugar certo. A gente abre a nossa casa, que é como assim, Senhor, essa é a casa que o Senhor me deu. Então eu abro a minha casa, eu recebo pessoas. E esse é um lugar que muitas vezes vai ser usado para ministrar no coração de pessoas. Para às vezes encorajar pessoas, às vezes para exortar pessoas. A hospitalidade, ela tem muito a ver com essa questão de, Senhor, isso aqui é seu e eu quero que isso seja usado para a sua honra e para a sua glória. Então o que a gente vê em Neemias é um coração hospitaleiro. Versículo 18, estamos no qual? 1, 2, 3, 4, quinto. Versículo 18 diz assim, os que se preparavam para cada dia, o que se preparava para cada dia eram bois sem ovelhas escolhidas. Também a minha custa eram preparadas aves e de 10 em 10 dias muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo já era grande. Então Neemias aqui também tinha um coração generoso. Um coração que não se aproveitava da situação, um coração temente ao Senhor, um coração servo, um coração hospitaleiro, um coração generoso.
E versículo 19. Neemias lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Neemias também tinha um coração no Senhor, que era demonstrado em suas ações em prol do povo. E aqui a gente lembra das palavras de João, que diz que é impossível amar a Deus e não amar o nosso irmão. Se não amamos o nosso irmão que nós vemos, como nós vamos amar a Deus que não vemos? E eu acho que quando nós olhamos para esses pontos, esse é um bom lugar para a gente pensar, poxa, meu coração deveria estar nessas coisas, para que ele não tivesse desse outro lado, buscando riquezas, buscando os bens, querendo mais, passando por cima das pessoas, oprimindo muitas vezes as pessoas. Então, é como se fosse, olha, a gente tem isso aqui, o coração levou a gente para esse lugar ruim, mas na verdade a gente deveria estar aqui, nesse lugar. E a gente lembra que o coração do Senhor, o coração de Deus, é o coração que levanta homens como Neemias para fazer algo diante daquela situação humilhante que o povo estava. O coração de Deus é um coração que levanta Jesus em uma cruz para nos tirar dessa situação humilhante que nós encontramos nos nossos pecados. É um coração que levanta Jesus para que nele nós fôssemos mais que vencedores. Mas não na perspectiva desse mundo, mas em pensar que, por mais difícil que as coisas sejam, como estava sendo para aquele povo, por mais desafiador que as circunstâncias sejam, existe uma cidade preparada para nós. Existe um lugar que é seguro, onde a gente não vai precisar mais temer as invasões, temer os inimigos, um lugar onde a gente não vai ter mais problemas com as zombarias, um lugar onde a gente provavelmente vai se dar muito bem. Existe um lugar que o Senhor preparou para nós, existe uma cidade celestial. E o mais legal disso tudo é que o Senhor nos convida a fazer parte dessa nação. O Senhor nos convida a ser parte do seu povo. E a gente não precisa de um passaporte, a gente não precisa fazer uma entrevista, a gente não precisa pagar por isso, porque isso já foi pago por Cristo Jesus. Cristo pagou o preço para que nós fôssemos seu povo. Cristo pagou um preço para que a nossa esperança não estivesse nas coisas aqui de baixo, nas coisas terrenas. Porque as coisas aqui, elas passam, elas queimam, elas são destruídas. Hoje de manhã eu levantei e tinha uma enxurrada de mensagens sobre a guerra no Irã, as retaliações. E eu estava pensando, caramba, você levanta e tem uma guerra. Você acorda e tem uma nação lutando contra a outra. E aí tinha uma reportagem, não sei se era verdade, e já tinha uns caças brasileiros se preparando para poder defender Brasília. E aí você pensa, poxa, é tão estável. Gente, a nossa vida é tão estável. A gente está muito bem, a gente vive muito bem, a gente está num país muito bom. Mas a gente não tem essa estabilidade que muitas vezes a gente pensa. Por isso que a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança precisa estar no Senhor. Precisa estar depositado nas coisas certas. Amém?